A crise econômica na Europa e nos Estados Unidos vem abalando os mercados mundo afora, a gente tem acompanhado isso. Agora, ronda o horizonte da França, veja, o fantasma de um rebaixamento na classificação pelas agências de risco. Você se lembra do que é que isso deu a última vez, né? A Standard & Poor's rebaixou a terra de Barack Obama e os mercados é que vieram abaixo. A agência fez isso depois da queda de braço entre republicanos e democratas, depois de muita sangria, afinal de contas, acabou por evitar que os Estados Unidos entrassem para a lista dos caloteiros do planeta. É ou não é crise política anunciada? Vamos perguntar para quem vive de não tirar os olhos destes cenários. Arnaldo Jabor, nosso colega da TV Globo, nos dá a honra de participar desta edição da Sexta-feira Casual do Conta Corrente. O comentarista Jorge Vidor, hoje, está em Goiânia, também participa comigo como de hábito. Jabor, uma honra, uma satisfação tê-lo com a gente. A gente acompanhou esses dias aí os seus comentários no Jornal da Globo, nas edições do jornalismo da Rede Globo, e percebeu em você um olhar muito crítico, como de hábito, mas sobretudo voltado para a questão política nos Estados Unidos, que precipitou muito dessa crise, que inclusive derrubou bolsas e bolsos mundo afora. É essa mesma leitura? Não, Guto, eu acho o seguinte, eu acho que a própria palavra crise, ela talvez não descreva exatamente o que está acontecendo. O que eu acho que está acontecendo é uma mutação muito forte na relação entre poder e sociedade no mundo. Eu acho que o Estado, como nós o conhecemos tradicionalmente, está em crise. O conceito de poder está em crise. Eu acho que é isso que está provocando, além da crise econômica, naturalmente, está havendo uma repercussão política, está havendo um derramamento para o mundo político disso aí. Eu acho que a juventude, as populações todas, o mundo todo está começando a ter nós passamos a ter uma opinião pública muito mais informada, que está tendo progressivamente uma desconfiança em relação ao poder. Então, o poder, em geral, está sendo questionado, não só na África do Norte, não só no mundo árabe, mas também agora aqui. Você vê, quer dizer, o descontentamento com as formas de exercício do poder é que eu acho que está aparecendo muito. Eu acho que o poder está em questão, não é? As questões econômicas é mais para o Jorge Vidor responder. Eu posso dar umas piruadas, mas eu não sou especialista nisso. O Jorge Vidor vai participar com a gente assim que a gente tiver habilitado o sinal dele a partir de Goiânia, com Bom. áudio e vídeo. Eu quero lhe perguntar, sem perder a sua deixa. Eu acho que a economia, por exemplo, eu acho que a crise de 2008, Guto, eu acho que ela tem um diferencial em relação a essa. A crise de 2008 era os Lehman Brothers que estavam quebrando, agora são os estados. É mais grave, não é? Porque naquela época, há poucos anos atrás, há 3 anos atrás, né, criou-se uma espécie de perversão no mercado em que os bancos confiavam em que quanto maior fosse a dívida, quanto maior fosse a crise financeira deles, mais o governo teria a obrigação de cobrir, né? Então criou-se uma perversão, quer dizer, a dívida começou a dar lucro, quer dizer, o delírio dos derivativos, tudo isso, a dívida dos bancos começou a ser lucrativa, não só na prática, mas também quando quebra, porque aí eles achavam que os Estados vinham, como vieram, e cobriram, né? E não foi suficiente, como a gente vê, porque tudo se refez, né? O ser humano não muda com essa facilidade, e a gente fica achando que o mercado, ou o capitalismo, ou o mundo financeiro tem uma vida própria, como se fosse assim um outro universo. Não, ele é feito de pessoas, de voracidade, de fome, de desonestidade, de ladroeira, de orgulho, né? Aquele filme que passou aí, que é sensacional, que eu vi até 2 vezes, o Inside Job, o trabalho interno, sei lá o nome como era em português, descreve brilhantemente essa coisa, quer dizer, o lado humano e frágil e falível da crise, né? Que tem responsáveis, sim, que é a loucura humana, é o delírio humano. Vamos continuar nossa conversa. Quero chamar agora o Jorge Vidor, lá de Goiânia. Oi, Vidor, boa noite. Aí está você. Boa noite, Guto. Tudo bem? O que você está fazendo em Goiânia, Vidor? Você está vendo a foto atrás aqui? É um cartão postal de Goiânia. Estou aqui na TV Anhanguera, me recebeu muito bem. Olha, eu vim aqui para uma Bienal dos Negócios da Agricultura. Você sabe que a agricultura brasileira é quase um outro pré-saldo, né? Tem tanta perspectiva de crescimento nos próximos anos, tem gerado para o Brasil uma receita enorme, mesmo com essa crise mundial toda, porque os chineses precisam comer, os indianos precisam comer, os coreanos precisam comer, e mesmo os europeus. E a gente pode produzir isso. E o celeiro agora da agricultura brasileira é o Brasil Central, né? E hoje foi tema de reunião aqui em Goiânia.
Mas eu posso fazer uma pergunta para o Jabor? Por favor, você é nosso convidado também. Olha aqui, Jabor, a gente tirou a gravata e você não, hein? Mas porque eu tenho que gravar o Jornal da Globo. Pois é, a gente vai chegar lá no casual também. Mas eu gosto da sua gravata borboleta. Eu acho a sua gravata borboleta maravilhosa. No evento eu usei. No evento eu usei, mas aqui a gente está tirando na sexta-feira. Mas eu estava vindo para cá, já no avião, e vim lendo um artigo do teólogo Leonardo Boff, que todo mundo conhece. Ele é uma pessoa muito crítica da sociedade capitalista, da sociedade moderna. E ele diz assim, o fim do capitalismo. Eu sei que todo mundo já prognosticou o fim do capitalismo há 200 anos, mas ele diz que agora parece que acaba mesmo em função da questão ambiental, né, que ele acha que a natureza não comporta mais esse tipo de modelo de produção que a gente tem. E o segundo é que ele acha que o capitalismo deu um tiro no pé ao subestimar a questão do trabalho, ou seja, da mão de obra, e isso está dando essa confusão toda no mundo desenvolvido. Será que ele tem razão? Eu acho que não. Eu acho o Leonardo Boff muito inteligente, um cara bacana e tudo, mas ele é um idealista. Não no sentido de ter um ideal romântico, não. Idealista no sentido marxista do termo, né? Ele acredita que no fim do capitalismo, isso daí é uma ilusão. O que vai botar no lugar? O socialismo da Coreia do Norte? O socialismo de Cuba? Ele não falou nada. Pois é, mas é fácil falar assim, o capitalismo acabou. Pô, eu acho que essa crise ela transcende a coisa do capitalismo. Não é só o capitalismo que está em crise. O que está em crise são as estruturas de poder. Desde as estruturas de poder teocráticas do Oriente, né, até as democracias ocidentais. Eu acho que a primavera, outro dia eu falei, a primavera árabe pegou na gente. Chegou aqui a primavera. Então é uma coisa mais complexa. Eu acho que não é uma crise apenas do capitalismo, é um sistema geral que está em crise, né? Que é um sistema que atravessa várias paredes, atravessa várias categorias. A economia, a política, a psicologia das pessoas, sabe, o grau de informação que aumentou muito no mundo com a chegada da web, da internet, das redes sociais, etc. Eu acho que é um fenômeno mais complexo, por isso que eu falei que eu acho que é uma mutação. Como ela vai se dar, não sei, porque nós temos um outro fenômeno, ô Jorge, que você sabe disso, que é a ausência de culpados visíveis. Você não consegue dizer a culpa é dele, a culpa é daquele. A gente gosta de botar a culpa, principalmente a velha esquerda adora. A culpa é dos... a culpa... Não. Como diz, né? Há uma espécie de banalização do mal, como dizia Hannah Arendt, e outras coisas. Há um mal espalhado, difuso, que você não sabe bem aonde pegar. E quem é o responsável principal desse mal? É uma mistura. Eu acho que nós estamos assistindo a um menu de grandes problemas que estão se imbricando. O que isso vai dar? Eu não sei, né? Mas eu não acho que basta uma solução econômica. Eu acho que é um leque de problemas que eu acho que estão vindo à tona. Jabor, nessa edição a gente tem a participação da interatividade dos nossos assinantes. Quero propor a você observar duas questões que já chegaram. A primeira do Vinícius, por que as economias mundiais são tão dependentes dos Estados Unidos? Será que isso um dia vai mudar? E a outra questão é mais uma observação que vem do Alves de Mello. Em meio a essa crise na economia internacional, que se percebe a volta de ideias relacionadas à economia de guerra. Vamos apertar os cintos. Na Europa já se fala em emitir dinheiro para tapar o buraco nas contas. Já vimos esse filme. Diante daquilo que você está considerando, que resposta você dá aos nossos assinantes? Bom, a dependência, eu acho que o que está em crise também é a tradicional dependência dos países em relação à economia dos Estados Unidos. Porque a economia dos Estados Unidos está submetida à decisão de uma agência de risco como a Standard & Poor's, a Moody's, não, foi Standard & Poor's, né? E baixa a nota de um país, quer dizer, 5 caras de gravatinha em Wall Street, né, comendo hambúrguer, resolve baixar a nota do país. E nós estamos vendo uma possível transição da dependência da economia mundial para a China, por exemplo. A explicação não é assim, dependemos dos Estados Unidos só. Os Estados Unidos estão agora nós estamos com desconfiança dos Estados Unidos, se bem que os títulos do Tesouro Americano continuam sendo seguros por uma tradição.
pela cultura ocidental, os Estados Unidos é um porto seguro e continua sendo na cabeça das pessoas. Mas agora vai ver quantos trilhões de títulos estão na mão da China. Eles podem querer honrar esses títulos, por exemplo, a qualquer momento. É complicado o negócio. A segunda pergunta eu não entendi. A segunda pergunta eu não entendi. Não, que trata-se de princípio de economia de guerra. É a consideração do Alves de Mello, né? As ideias são relacionadas a uma economia de guerra. Vamos apertar os cintos, ilustra ele. E ele menciona a possibilidade de emissão de dinheiro na Europa para tapar os buracos. Nos Estados Unidos também já se fala nisso. E a gente conhece pelo menos um pouco do resultado imediato dessa situação, que significa inflação. É mais uma observação. Eu acho que apertar os cintos, eu acho que é necessário. Só precisa saber quem vai apertar os cintos. Nos Estados Unidos acabou de ser a vitória daqueles canalhas fundamentalistas de extrema-direita republicanos que realmente odeio, desculpe a grossura, esses ratos americanos. Quem vai apertar os cintos é a classe média baixa e o povão. Porque os milionários, os bilionários, que inclusive faturaram 10 vezes mais, 1000 vezes mais depois da crise, com a crise e depois da crise, esses não podem tocar no imposto desses canalhas. Então, o problema volta a ser humano, como eu falei. Quem vai apertar o cinto? O mais fraco. Os mais fortes não vão, está entendendo? E na Europa, a mesma coisa, né? Quer dizer, então é um grande problema esse. Porque, porque o problema agora é político e social, não é só econômico. Né? Quer dizer, se a Itália quebra, as pessoas estão indignadas porque só pensam, as soluções todas passam, eu não sei o que fazer, mas as soluções passam todas pelo aperto do cinto dos mais fracos. Desemprego, aumentar a aposentadoria, muda tudo, as regras de saúde, emprego, desemprego, saúde. Em suma, esse que é o grande problema, na minha opinião. Estamos de volta com o nosso convidado, Arnaldo Jabor, com o Jorge Vidor, que participa ao vivo de Goiânia. Vidor, mais uma questão para o Jabor? Claro. Jabor, claro que a gente não está em ano de eleição e também o Brasil aprendeu muito com aquela crise de 2008, 2009, mas a sensação que eu tenho, pelo menos por enquanto, é que o governo reagiu bem a essa confusão toda. Quer dizer, o governo Dilma, diferentemente ali do governo Lula, né, naquele episódio, reagiu com mais pé no chão, chamou a atenção do Congresso, tomou algumas iniciativas para a gente, não é que vai ficar blindado da crise, mas se proteger um pouco dessa confusão. Você concorda comigo ou não? Concordo, em parte sim. Concordo, porque eu acho que o Lula falou que era uma marolinha. Agora não é mais marolinha, não. Né? E a Dilma, que é muito mais preparada do que o Lula, mais culta, talvez tão ou menos inteligente que ele, que realmente é genialmente hábil como político, etc., ela está com consciência do problema. Agora, eu acho que não adianta só dizer estamos blindados contra a crise não nos atingirá, como se fosse realmente um tsunami. Eu acho que é muito mais profundo, muito mais importante a gente entender que essa crise pode até, entre mil aspas, nos ajudar, porque vai haver um ingresso de capital aqui em busca dos nossos juros altos, etc. Mas tem que aproveitar isso, essa estranha bonança durante a tempestade, para se fazer as reformas que o governo precisa. Não adianta aumentar juros para conter inflação ou para diminuir demanda, não. Eu acho que tem que fazer as regras que todos os economistas do mundo dizem, e você certamente concorda, que tem que cortar gastos, tem que fazer a diminuição, fazer reformas de Estado, diminuir a dívida pública, todas essas coisas. Né? E isso não se faz. Não, nós estamos bem porque nós somos emergentes, estamos meio longe. Eu acho que isso é wishful thinking, eu acho que isso é loucura. Eu acho que tinha que pensar em realmente fazer reformas, porque não adianta dizer que vamos lutar para isso, não adianta pedir ao Congresso para cooperar, porque realmente é quase impossível pedir cooperação àqueles seres. Né? Então, eu acho que tem que haver concretamente medidas que possam ser tomadas. Agora, vai contar também com a resistência do atraso, que sempre acaba impedindo as coisas. Né? Agora, eu acho que esse governo tinha que também botar na cabeça, apesar da Dilma ser uma pessoa que eu tenho simpatia, eu acho que ela está tendo uma atitude bacana, muito mais interessante que a do Lula, né? Esse governo tem que também tirar da cabeça um tumor que é meio inoperável na cabeça da velha tradição da esquerda petista, etc., do desejo de controlar tudo pelo Estado. Tá? Tem que haver realmente uma liberalização da cabeça dessas pessoas.
né? Estimular a iniciativa privada, diminuir custos do Estado, enxugar. São 25 mil cargos de confiança. Como é que você pode dirigir um país assim, dá esse escândalo que a gente está assistindo de corrupção? Então, o importante não é só, como eu falei, dizer que está tudo bem, não. O importante é tomar medidas concretas, né? Possíveis, imediatas, para diminuir o nosso perigo, porque isso pode durar pouco, né? Essa segurança. Arnaldo Jabbour, temos mais uma questão aqui dos nossos assinantes. Essa vem de Tobias Silva, de Salvador. Olha que legal, audiência lá de Salvador. Obrigado a todos. A pergunta para você é a seguinte: seria possível retratar todo o drama da crise vivida pela sociedade norte-americana em um único filme? Em quê? Em um único filme. Eu já vi esse filme. Esse filme é aquele que eu falei, o Inside Job. É um filme feito por uns caras, que eu não esqueci o nome, sobre a crise de 2008. Está tudo explicado ali. Eu vi 2 vezes. É extraordinário esse filme. Agora, os filmes que a gente pode se referir, que estão regendo o mundo atual, eu até escrevi sobre isso. Terça-feira, se Deus quiser, sai no jornal esse artigo que eu escrevi. Os filmes a que eu me refiro nesse artigo são 2. Um é o Forrest Gump. Você se lembra desse filme? A vitória do imbecil, como que o idiota vence na vida. E o outro é o Independence Day. Porque o filme, o Forrest Gump, eu acho que ele já profetizava, já prefigurava que viria aí a estupidez no poder. O Bush, tudo aquilo que veio com o Bush, todo o horror que o Bush trouxe, porque esse filme é de 96, é antes dele tomar posse. Mas já havia, assim, a profecia inconsciente de que viria aí um mundo republicano, boçal, regressista, etc. E o Independence Day é um filme que mostra a destruição do mundo, destruição de Nova York, que é uma obsessão americana. Tem milhares de filmes de catástrofe, que é o Godzilla, o Deep Impact, não sei o quê, né? São filmes que destroem a Nova York. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, só a Freud explica ultimamente, quer dizer, os republicanos que queriam destruir os democratas, destruir os negros, destruir os viados, destruir todo mundo, eles estão topando até destruir a própria América, quer dizer, é um processo de autodestruição muito esquisito, muito louco, como que eles fizeram agora e obrigaram o pobre do Obama a aceitar condições impossíveis, no caminho absolutamente errado de tudo. Você pode ler o que o Krugman escreve, o que o Financial Times escreve, etc. Assim, a gente vai vendo que tudo que foi adotado nos Estados Unidos era a contramão do que devia ser feito. Isso é muito grave. Então esses são os 2 filmes. Tá a bem, estupidez e o suicídio. Ótimo. Eu queria continuar essa edição por horas a fio. Agradeço desde já a participação conosco do Arnaldo Jabbour. Essa edição vai se encerrando por aqui. A essa altura, costumeiramente, Jabbour, eu proponho aos nossos convidados um tema, uma palavra. Eu não entendi, perdão, eu não ouvi direito. Eu proponho aos nossos convidados a essa altura, é uma marca do programa, um tema, uma palavra. Você escolhe um tema e nos classifica numa palavra ou num raciocínio curtíssimo. Eu acho que o tema é a mutação que está acontecendo no mundo. É uma mutação realmente nova, porque você pega 68, por exemplo, era uma coisa muito puramente política e existencial. Hoje em dia, todas as categorias estão em crise e misturada. Economia, psicologia, política, sociedade, tudo. Tá bem. Obrigado, Jabbour. Um grande abraço. Contamos sempre com você aqui no Conta Corrente.